Seja bem-vindo ao Bosch Talks, o podcast que leva você numa viagem pelo futuro das coisas. Eu sou a Marcela Varani e nesse primeiro episódio de 2024 nós vamos conversar sobre os desafios e oportunidades que as mulheres enfrentam no mercado da tecnologia, um campo vibrante e em constante evolução, onde a igualdade de gênero e a inclusão se tornam tão cruciais quanto as inovações que moldam o nosso mundo. Neste cenário dinâmico nos últimos anos, nós temos observado que as mulheres estão rompendo barreiras e construindo um futuro repleto de possibilidades, enfrentando os obstáculos com resiliência e criatividade. O desenvolvimento de software e o conhecimento em áreas como a internet das coisas estão no coração da Bosch, e cada vez mais temos mulheres talentosas contribuindo significativamente, atuando em projetos transformadores e nos ajudando a seguir a nossa missão de criar tecnologia para a vida. A Bosch se orgulha de promover um ambiente onde a diversidade e a inclusão não são apenas valorizadas, mas fundamentais para a inovação. Neste episódio, nós vamos explorar algumas histórias inspiradoras, discutiremos algumas tendências e conversaremos também sobre algumas barreiras superadas, tanto no cenário global quanto aqui no Brasil. Então, prepare-se para uma jornada de descoberta sobre o impacto transformador das mulheres na tecnologia. Este é o Bosch Talks e o futuro das mulheres na tecnologia começa agora. Bom, e para começar o episódio de hoje, estão aqui comigo 3 mulheres inspiradoras: Isabel Esproges, Software Quality Assurance Analyst; Fernanda Ferraza, Head of Digital Business Development; Márcia Lodge, que é Business Enablement Group Leader e lidera uma equipe global focada em desenvolvimento e resultados. Todas as 3 fazem parte do time Bosch. Nós convidamos também para nos acompanhar de forma remota, diretamente de Porto Alegre, a Lisiane Lemos, conectada aqui com a gente, que é secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Rio Grande do Sul, Forbes Under 30 e TEDx Speaker. Segundo o relatório de inteligência e informação da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, publicado em 2023, as mulheres, apesar de representarem 51% da população brasileira, correspondem a apenas 11,6% dos profissionais do setor tecnológico. Elas ocupam um número significativamente menor de cargos técnicos e de liderança. Um estudo adicional realizado pela Sociedade Brasileira de Computação destaca uma perspectiva importante sobre a formação na área. Segundo essa pesquisa, há uma grande disparidade de gênero nos cursos de licenciatura em computação no Brasil, com a participação feminina sendo consideravelmente inferior à masculina. Esse problema se torna mais crítico considerando que o curso de licenciatura em computação é essencial na formação de professores qualificados para ensinar computação nas escolas, ressaltando a necessidade de desenvolver estratégias específicas para atrair e para motivar também mais mulheres para o campo. Lisiane, começando então com você aqui a nossa conversa, para uma mulher que quer hoje construir uma carreira na área de tecnologia, quais são os principais desafios? A gente pode ver pelos números que são vários, né? Primeiro, queria agradecer a Bosch pelo convite de estar aqui na Bosch Talks. A gente falou um pouco da minha função atual como secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio a Políticas de Equidade, mas eu construí a minha carreira em 2 grandes empresas de tecnologia, né? Foram 6 anos de Microsoft, 4 anos de Google, majoritariamente na área de vendas, o que me trouxe muito essa dificuldade de ser uma mulher em tecnologia. Falando um pouco de carreira, né? Eu comecei no mercado de tecnologia em 2013, e o que me motivou muito a criar grupos de afinidade, participar de grupos de afinidade, porque eu entendo também que as empresas não tinham naquele tempo mecanismos para entender a dificuldade e os desafios que é pertencer a uma minoria, estar nesses espaços, né? A gente trabalha em empresas que nos permitem exercer o nosso potencial, mas às vezes o nosso cliente, ou a pessoa que a gente interage, não faz isso. Acho que o segundo é para que a gente possa se mobilizar e ter espaços de segurança para fazer discussões como essa, sejam de planos de carreira, dessa volta pós-maternidade ou da escolha por não maternidade, de desafios inerentes a ser mulher no mercado de tecnologia, de episódios que às vezes duvidam da nossa capacidade técnica ou de alavancar o que a gente pode fazer.
Pensando em política pública, né, a gente tem uma paridade um pouco maior. Eu tenho a honra de trabalhar no governo que tem o maior número de mulheres na história, 70% do orçamento fica aqui, mas isso só prova a necessidade de intencionalidade por parte de uma liderança, que às vezes não é feminina nessa construção. E pensando nas habilidades que essas mulheres precisam ter, nas oportunidades que elas precisam e realmente perguntar. A gente tem uma das minhas colegas que é mãe e que quase foi desconsiderada para a posição, porque sequer perguntaram se ela queria. Então, acho que é muito desse mecanismo de perguntar. E dentro das universidades, realmente incentivar mais antes, né? A pessoa, ela toma a decisão de carreira lá pelo ensino fundamental, no ensino médio. E acho que é muito questionamento da gente, enquanto companhia, quanto que a gente está influenciando, dando projetos sociais e trazendo novas referências para essas pessoas, onde elas estão. Então, existe um caminho. E aqui, falando no meu último ano de setor privado, eu fui gerente de diversidade Latinoamérica, no Google, responsável por recrutamento. E a gente viu que havia uma mudança incrível no número de candidaturas quando a gente trazia pessoas pertencentes a esses grupos minorizados e vulnerabilizados para seminários de atração de talentos. Vou dar um exemplo. A gente estava aqui nos bastidores conversando, as meninas falando técnicas super empolgadas sobre as funções que elas desempenham, etc. A gente levava essas engenheiras, essas profissionais de tecnologia, para falar com estudantes de ensino fundamental e de ensino médio e transmitir esse mesmo brilho no olho. E a partir disso inspirar essa menina, que é um caminho tortuoso, é um caminho difícil, não é fácil ser uma mulher em tecnologia, mas é possível quando você tem uma rede de apoio, funciona. Então, acho que o meu primeiro caminho, na verdade, todos os caminhos que eu desenvolvi pensando em mulheres, jovens e negros, ele sempre começa pela representatividade, por trazer uma referência, por essa pessoa enxergar que esse lugar pode ser dela e que ela tem uma rede de apoio, uma companhia que vai dar sponsorship e que tem uma escutativa, que acho que é o caso que a gente está fazendo hoje, fez a diferença na minha carreira, para escutar feedbacks e dizer, olha, a gente está indo bem, a gente está indo mal, aqui a gente pode ser melhor. Mas, repito, fazer diversidade, fazer inovação, fazer diferente não é fácil, mas acho que talvez, eu estou há horas finalizando, mas eu fui numa palestra da Oprah Winfrey, né? Eu tive a honra de ver a Oprah no Brasil e me marcou muito que ela fala assim, legado não é uma coisa que você faz, são todas as vidas que você toca. Então, quando a gente toca aqui, se a gente tocar a vida de uma mulher, acho que já vai fazer toda a diferença. E agora sim, realmente eu terminei a minha resposta, eu me empolgo. Maravilha. A Lisiane trouxe aqui vários pontos importantes que a gente vai aprofundar ao longo do nosso papo, né? E o quanto é importante falar cada vez mais sobre isso. Fernanda, sobre a Bosch, o que tem sido feito nos últimos anos aí para inspirar mais mulheres a atuarem nessas áreas ligadas à tecnologia, para dar aquela força para as mulheres seguirem nesse caminho? Foi legal que eu fui escutando a Lisiane falar e fui já pensando em vários exemplos, né? E eu acho que a Bosch está fazendo muita coisa que responde até os pontos que ela trouxe e até talvez outros que ela ainda não explorou. Mas para mim, o que é muito marcante é a forma com que a Bosch conseguiu estruturar um plano de ação que age em diversas vertentes para aumentar a diversidade, e também a equidade e inclusão. Então, a gente trabalha desde de estratégias, onde a gente pensa como que a Bosch quer se posicionar frente a essa temática. A gente tem grupos de afinidade, como eles trouxe, né, de exemplo. A gente trabalha junto às universidades, através do Instituto Robert Bosch, até com a comunidade que está ao redor da Bosch, para despertar essa vontade, não só para mulheres, mas para toda a comunidade, e a gente faz daí específico para mulheres também algumas coisas extras, ou para outros aspectos da diversidade, para mostrar que existe sim campo, né, para quem quiser entrar, e que é sim um campo promissor, que é divertido, que é apaixonante, até porque eu acho que a gente trabalha muito com referências, né? O ser humano, ele procura muito referência. Então, sempre que eu estou numa palestra, eu estou fazendo alguma conversa e eu vejo uma menina, eu tendo a olhar mais para aquela, porque eu quero que ela veja que dá, sim, para a gente construir uma carreira, né? Eu tenho 2 filhas, eu fui promovida depois de voltar da licença maternidade 2 vezes. Até tem uma brincadeira lá em casa que eu devia ter tido mais uns 3, 4 filhos, de repente. Tava ali, né? Em posições até maiores. Mas eu acho que a gente mostrar esses exemplos dá sim para ter uma carreira técnica que é prazerosa e dá para você conciliar isso com carreira de gestão, com família, com plenitude.
e vivendo, e não só tentando o tempo inteiro provar algo, mas sim curtindo esse momento, essa jornada, eu acho que vai mudar mais do que qualquer política. Sim. Né? Então, de qualquer forma, acho que as duas coisas têm que acontecer, né? Desde a Bosch até incentivar a gente que está aqui a fazer esse tipo de evento e mostrar e falar sobre isso, falar sobre as dificuldades, mas também mostrar que dá sim para superar essas dificuldades, até trabalhar com um público que vai receber depois essas mulheres que estão vindo cheias de lutas e incertezas, como a gente suporta, como a gente acolhe, como a gente incentiva. Eu acho que tem que ser um trabalho de várias vertentes, assim, né? De várias facetas. Inclusive trabalhar na capacitação, na formação de meninas na área de tecnologia, né, Márcio? Sim. Existe, inclusive, um grupo que chama Digital Talent Academy, dentro da Bosch, né? E lá é bem interessante porque, assim, se temos 52% do público são mulheres, por exemplo, né? As salas vão ser 52% mulheres. Então, isso, assim, é levado, assim, bem a sério. Eu conversei, inclusive, com o responsável de lá e ele falou assim, olha, é isso realmente que a gente faz, sim. Então, são 52%, então a sala vai ser 52% de mulheres, né? Além disso, tem também a questão de, assim, vagas só de mulheres, por exemplo, também, né, para entrada dentro da Bosch. Na área de TI, né, que é onde eu trabalho, a gente tem bastante capacitação, assim, bastante reunião, assim, para a gente tirar as dúvidas, para a gente conversar um pouco, para a gente sentir um pouco. Inclusive, muitos homens participam também, porque eles querem entender, muitos gestores, né? Então, assim, realmente existe essa grande preocupação dentro da própria área de tecnologia, vamos dizer assim, da Bosch, da gente realmente trazer mais talentos femininos para a empresa, né? Os números que a gente estava trazendo aqui no início mostram o quanto a gente ainda precisa caminhar, né? Desenvolver ainda e abrir espaços para as mulheres, mas nos bastidores, antes da gente começar essa gravação, você estava me contando, quando você começou, há mais de 20 anos lá, também era um outro cenário, a gente já evoluiu um tanto aqui, né? Como é que é? Era bem diferente. Assim, na minha área, eu comecei há 22 anos atrás, né? Eu era a única mulher dessa área, realmente, né? Mas, assim, muito respeito, o pessoal, assim, é muito agradável, né? Nunca tive nenhum problema, assim, né? Com o pessoal, assim, foi crescendo, só foi crescendo, então foi bem interessante. Mas quando eu entrei, eu fiquei, assim, né? 22 anos atrás, né? Realmente eu falei, nossa, né? E eu não estava acostumada com isso, porque na faculdade também foi assim, né? Então, assim, hoje é completamente diferente. Né? E seu time é de mulheres, né? Meu time hoje, assim, assim, 90% de mulheres, né? Então, assim, hoje está bem diferente do que era há 22 anos atrás, né? Então, hoje a gente realmente tem esse investimento da Bosch, assim, né? De ter realmente mulheres, assim, e homens, né? De forma iguais, né? Vamos dizer assim. Para implementar, acho que bem, só para complementar o que você trouxe, né? A gente também tenta sempre ter instrutoras mulheres nesses cursos de formação. Acho que isso é muito importante, né? Eu acho que cria essa referência. Mas a gente tem, às vezes, a dificuldade de conseguir trazer esses 52% para dentro da sala de aula, porque quando você abre o processo seletivo, né? Você vai para a comunidade para falar, olha, tem uma oportunidade e não vem, às vezes, essa quantidade de mulheres. Isso acontece em todas as vagas. Você vai abrir uma vaga para um desenvolvedor, também você vai receber mais currículos masculinos do que femininos. E uma coisa que a gente percebeu, que eu acho bem interessante, é que, assim, se você olha o ensino fundamental, a quantidade de meninas que gosta de matemática, de ciências, é enorme. E isso vai se perdendo depois. E vai se perdendo porque elas vão perdendo a referência. Então, a gente tenta trabalhar muito com as instituições de ensino, e aí entra também, né, Lisiane, as políticas públicas, como que a gente faz para que isso seja fomentado já na base, para que depois o 50 seja automático, e não mais um esforço da empresa, um esforço coletivo para fazer a representatividade realmente aparecer. Como é importante a gente poder se identificar, né, ao longo do caminho com alguns exemplos aí de sucesso. Isabel, você teve esses exemplos na sua trajetória de mulheres na tecnologia que puderam te inspirar a seguir o seu caminho? Olá, tudo bem? Meu nome é Isabel. Com certeza, eu acredito que, assim, falando aqui, acho que, né, uma pessoa que ingressou na faculdade, na universidade, em 2017 e se formou em 2021, eu tenho muito menos tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão muito mais nova e fresca, falando de universidade. Então, quando eu entrei na universidade, ainda assim, existiam muito menos garotas, obviamente, mas existiam grandes professoras, então eu estudei sobre grandes professoras, Cecília Baranauskas e algumas outras da Unicamp. Eu conhecia também algumas outras mulheres, obviamente a gente tem a Elisiane Lemos, que está aqui com a gente, uma referência, né, em mulheres, em tecnologia, principalmente mulheres negras, certo? Porque a gente tem que falar de diversidade também.
A gente conhece, por exemplo, a Cynthia Zanoni, que, né, foi a cofundadora ali do Makers Code. A gente tem grandes exemplos de mulheres, mas acho que mais do que tudo, eu gostaria de falar de um exemplo que eu tenho, que é mais aqui de casa, assim, para se falar, uma coisa mais, tipo, pé no chão, uma coisa que influenciou a minha vida. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz sistemas de informações e eu não sabia o que eu queria seguir. Se eu queria ser desenvolvedora, tem DBA, tem um monte de áreas quando você entra na área de tecnologia. Eu acabei conhecendo uma mulher, a Camila Iris Santos, que ela fazia parte de um grupo chamado Test Girls. Encontrei isso no LinkedIn, um evento simples. Fui nesse evento, bati o maior papo com ela, adorei o evento, adorei a área. Falei assim, nossa, é isso que eu quero seguir da minha carreira. Nesse evento e tudo mais, cheguei no final, falei com ela, se você conhecer alguma vaga de estágio, se você conhecer alguma indicação, eu adoraria. Tipo, ela falou assim, não, tudo bem, manda um e-mail aqui pra mim. Mandei e-mail, ela falou assim, tem uma vaga nessa empresa, você pode aplicar. Fui lá, fiz a entrevista e tudo mais para descobrir que ela era coordenadora. A Camila, para mim, ela é um exemplo muito grande para mim, porque ela me abriu oportunidade, ela abriu uma porta para o mundo que eu não conhecia. Ela, o tempo todo, seguiu na minha carreira, me apoiando, dando mentoria, e não só a mim, mas a outras mulheres também. Então, eu sei que você tem grandes mulheres, até internacionais, que são grandes nomes, mas às vezes as mulheres como nós, que estamos, tipo, obviamente em posições importantes, coordenadoras, gerentes, head of business, digital intelligence, tem muitas coisas assim, às vezes também são importantes para que as filhas, ou então as amigas das suas filhas, por exemplo, que você tem filhas, certo, Fernanda? Isso serve como um exemplo um pouco mais concreto para o seu dia a dia, que você fala, olha só quantas mulheres hoje em dia tem. E então eu consigo também, eu consigo chegar lá, eu consigo um cargo desses. É uma coisa muito interessante. Você se vê ali de forma um pouco Com certeza. palpável. Exato. Bem interessante. Estava já falando um pouquinho aqui, uma introdução a respeito da educação, né? Desde cedo esse incentivo. Uma pesquisa da Unesco sobre a educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, inclusive, mostra que ainda há um longo caminho a ser percorrido para alcançar a igualdade de gênero nessas áreas. O estudo revela que menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E o número de mulheres reconhecidas como líderes em sociedades de alto prestígio ou por meio de premiação permanece baixo. Esse relatório sublinha, então, a necessidade de investir em ações que promovam a inclusão feminina para contribuir com o desenvolvimento sustentável. Lisiane, então, como você vê isso, né? De que forma a educação para as meninas, a educação nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, tudo isso pode ser incentivado desde cedo, lá na infância ainda? Eu vou dividir a minha fala, acho que em 2 momentos. Primeiro, sob uma ótica muito pessoal, que a primeira parte é formar os professores para que eles incentivem e reconheçam, às vezes, os preconceitos invisíveis, os vieses inconscientes ou subconscientes que a gente tem para levar essas meninas dentro da sala de aula. Eu tenho a sorte, e vocês tocaram no assunto de maternidade, a minha mãe é PhD em engenharia. Então, eu escolhi a área de humanas porque eu escolhi mesmo, porque minha mãe sempre incentivou, é apaixonada por exatas, e o lema dentro da minha casa foi: você escolhe a sua carreira, você faz o que você ama. Então, mas não é todo mundo que tem essa sorte, que tem esse exemplo, que pode ter uma boa educação. Então, começa a partir da formação dos professores que recebem essas meninas. A segunda parte, e quando você começou a ler essas estatísticas, quando eu cheguei aqui na cadeira nova, né, me falaram assim: olha, Liz, a gente tem uma Ideatom de estudantes da rede pública, que a gente apresenta no seminário de tecnologia. Eu fiquei: Ideatom para estudantes de ensino fundamental, que coisa estranha. E para mim é um dos maiores exemplos de como a gente pode incentivar meninas a irem para a carreira de exatas e pensar em ciência e tecnologia. Então, durante vários ciclos ao ano, a gente faz ideatons diferentes, que se chama Hackathon, né? Como todo bom gaúcho, a gente tem que puxar para o nosso lado, onde a gente junta estudantes que vão ali de anos finais de ensino médio para tratar temas como negócios associados à tecnologia. A gente acabou de ter um de robótica, a gente vai ter um focado na tecnologia colocada para o agro, porque o agro responde por 70% do nosso PIB, e as premiações são levar esses estudantes para o South Summit, que é o nosso principal evento de tecnologia aqui. Alguns deles podem ir até para o Vale do Silício, outros seminários de inovação que a gente tem, para ver um mundo diferente.
É importante situar, né, que quando a gente fala de política pública, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e desses quase 500, mais da metade tem menos de 10 mil habitantes. Então, as meninas que ganharam o Ideaton que a gente teve agora, o Hackathon Robotics no Gramado Summit, são meninas que vieram de um município que tem menos de 7 mil habitantes. Foi a primeira vez que elas saíram de dentro do município, foi a primeira vez que elas foram a Gramado, elas fizeram todo um esquema de pilotar um robô com Raspberry Pi e a felicidade de ver o time de 3 mulheres, de 3 meninas, né, jovens, capitaneadas por uma professora mulher, aí que a gente vê a diferença de apresentar novas possibilidades. Então, eu acho que o caminho para incentivar meninas em tecnologia é um caminho de aprendizagem criativa, é um caminho de pensar diferente dentro desses espaços, e mais do que pensar no setor privado, que já tem uma metodologia diferente. Então, quando eu morava em São Paulo, os filhos dos meus amigos que trabalham em grandes empresas, estudam numa escola bilíngue, já tem aula de robótica desde cedo, mas hoje é o nosso papel, como é que eu levo conectividade boa para esses lugares mais remotos? Como é que eu provoco essas pessoas que estão em municípios que são menores do que bairros que moravam em São Paulo, né? O Rio Grande do Sul tem menos habitantes do que a região metropolitana de São Paulo. E como é que, de forma escalável, eu trago representatividade? E acho que esse ponto que tu trouxe, assim, não foi a Lise, não foi a Cíntia Zanoni que me motivou, foi a Camila, que era uma coordenadora. Então, eu acho que essas meninas vão se tornar embaixadoras, vão voltar para a cidade, motivar outras mulheres, e é assim que a gente repete o ciclo. Eu acredito que a mudança ela não é feita de 1 milhão em 1 milhão. Mas é esse podcast que nós 4, nós 5, vamos motivar outras pessoas que vão chegar nessas meninas e a gente vai trazer mais mulheres para a tecnologia através do exemplo e dessa provocação. Estamos falando da representatividade, né, do papel das mulheres nisso tudo, mas é importante também, Fernanda, a gente trazer para a conversa aqui os homens, né? Como é que eles podem também ser aliados na promoção de igualdade de gênero na área de tecnologia, né? Eles têm que nos ajudar, né? Sim, com certeza. Eu acho que não é um papel que cabe a uma pessoa específica, cabe a todo mundo que está, né, inserido na sociedade e na empresa. Eu acho que, principalmente em empresa, a gente, além de estar trabalhando na área de tecnologia, a gente é da uma indústria automotiva, né? Então, é um ambiente muito masculino. Se a gente não trabalhar a parcela dos homens, a gente provavelmente não vai ter líderes que vão fomentar as meninas que estão começando e todo esse ciclo que a gente comentou até então. Eu acho que o primeiro ponto é eles terem vontade de mudar. Vontade não de mudar no sentido deles mudarem, no sentido de mudar esse número, essa representatividade que a gente trouxe. E até tentarem se colocar no papel de protagonismo. O que eu posso fazer para fomentar isso dentro da minha área de atuação? Eu acho que passa por uma perda de de você se desprender de algumas crenças, né? Então, eu tive a vantagem de ter um pai que me ensinou que eu poderia ser o que eu quisesse. Então, eu nunca ouvi, você não pode isso, isso é coisa de menino. Ele muito pelo contrário, ele falou assim, teve 3 filhas, e ele falou, vocês 3 vão aprender a serem independentes, vão dirigir, vão trocar pneu, vão fazer tudo para que vocês possam escolher o que vocês querem fazer pelo que realmente vocês têm vontade de fazer. Então, e eu sei que isso não é normal, né, na nossa criação, não é o que a gente vê no dia a dia. Eu converso com muitas meninas que até hoje têm uma base muito diferente dentro de casa, né, nos dias atuais. Então, eu acho que todos os homens, primeiro, podem começar pensando em como eles tratam as suas filhas. Em segundo, como tratam os seus funcionários. Em terceiro lugar, se eles realmente estão entendendo que todo mundo ali é igual, e que eles estão buscando realmente encontrar potencial e competência e diversidade, porque a diversidade ela vem às vezes na diversidade de pensamento, ela vem na diversidade de atuação e não necessariamente, né, questões mais visíveis como a questão do gênero, mas eles realmente começarem a questionar, estou fazendo essa visão imparcial, eu estou conseguindo imprimir nas minhas decisões, em quem promover, em quem incentivar, de quem eu estou cuidando, né? Combater atitudes machistas no meio corporativo. E esse eu acho que seria exatamente o último ponto que eu ia trazer, mas aí também eu acho que cabe também às mulheres. Eu vejo mais frequentemente homens se posicionarem em frente a uma atitude machista do que a mulher que está na sala. Porque é difícil. É difícil você sentir a minoria e você ter que se posicionar, porque a Lisiane falou muito em luta, é uma luta, tem dias que você está disposto, tem dias que se cansou já, né? Então, eu acho que a gente não pode ouvir um comentário machista e não responder. Não estou dizendo para a gente fazer nenhum militismo e também não para brigar, nem nada, mas assim, tentar entender por que você está falando isso, de onde vem essa tua colocação, posicionamento, ou se posicionar,
e também de que os homens façam o mesmo. Então é porque todos os meninos estão fazendo uma piadinha que eu tenho que rir. Então eu acho que é uma mudança bem sutil, mas que faz muita diferença. Márcia, você tem um relato pra gente nesse tema, pra trazer? Olha, eu tenho até... a gente teve uma formação bem parecida, Fernanda, porque assim, eu tenho 3 irmãs, então são 4 meninas em casa, né? E o meu pai, assim, além de dar essa formação, como o seu pai deu pra você também, de aprender a trocar pneu, vamos fazer as coisas. Eu ganhei o TK-85, e assim, eu tinha, acho que nem 8 anos, né? Não, agora você vai aí, faz as bolinhas aparecer na televisão, né? Conecta. Então, assim, ele sempre incentivou muito, meu pai e minha mãe, né? Então, assim, pais, mães, incentivem muito os seus filhos, porque suas filhas, né? A gente realmente é uma coisa muito bacana, né? E já no âmbito profissional, assim, eu trago aí uma lição bacana de quando eu fui participar de um evento na Bosch, foi acho que na Bosch nos Estados Unidos, e nesse evento eram várias salas, e cada sala tinha um assunto. Eu entrei numa sala, né? Tinha assim, bastante gente na sala, um pouco mais de homens do que mulheres. E, assim, quando eu cheguei nessa sala, tinha pessoas de pé e assim, tinha uma mesa, né? E nessa mesa tinha uma cadeira, né, sobrando. E eu lembro que um diretor que estava lá, ele fez um sinal, né, para eu sentar perto dele. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, take your seat, né? Pegue, né? Tome o seu assento, né? Sente-se, né? Aí eu fiquei olhando para ele e falei, depois a gente conversa, né? Ele falou assim, então tá. E aí passou, né? Aconteceu lá a reunião que tinha. Depois ele falou assim, Márcia, eu tenho 2 filhas. E assim, vocês precisam tomar o seu assento, vocês precisam se posicionar, né? Então, assim, esse take your seat para mim foi uma coisa assim que me guiou muito, principalmente na minha primeira gestão lá em 2017, assim, me guiou muito, assim, take your seat, né? Então, a gente tem a tendência de chegar, a sala cheia, só tem uma cadeira sobrando, a gente tem uma tendência de pensar, eu não vou sentar lá, né? Mas eu achei bacana, assim, não, senta assim, confia no seu potencial, vai lá e senta, né? Pega realmente o seu lugar. Foi muito bacana. Ela trouxe esse exemplo e eu assisti uma palestra, um TED Talk, há muitos anos atrás, que falava sobre isso. Eu uso esse exemplo até hoje, quando eu comento sobre atitudes que a gente pode ter de diferente, que era uma mulher falando de coisas que a gente, enquanto mulher, poderia fazer diferente, e ela falava sobre o lugar à mesa. E eu, na época, falei, meu Deus, eu faço isso. Então, eu entrava numa sala e eu pensava, essa reunião não é pra mim. Eu sentava já na fileira de trás, né? Nunca mais fiz isso. Agora, se tem lugar na mesa, mesmo que eu não saiba muito bem o que é reunião, eu vou sentar na mesa até pra trabalhar esse inconsciente, né? De que eu tenho, sim, direito a estar na mesa tanto quanto qualquer pessoa que tá sentada ali. E eu acho que é essa luta que a gente não pode perder, né? Sim, mas... Falando desse lugar à mesa, vocês me ouvem aí? Sim. Esse é o bom de ter uma mãe, né? Que já é empoderada. Minha mãe sempre falou, minha filha chegou, foto, você fica no meio e na frente. E quando você chega no lugar, escolhe o melhor lugar na mesa. Então, eu sempre, ao contrário, né? Acho que desse padrão, e é uma diferença da minha carreira, eu chego, eu sento do lado do chefe, e na foto, vocês vão ver em todas as fotos de time na faculdade, eu tô sempre na frente e no meio. Porque eu falo, eu sou a única, então é fácil de me achar. Mas esse lugar, eu vou ficar ali e eu incentivo que outras mulheres façam também. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o que o pessoal fala, que é um tema muito recorrente, da síndrome de impostora. A gente, como mulher, né, às vezes, né, a gente acredita que, eu vou deixar o pessoal ficar ali na frente, eu não quero tomar meu espaço, será que eu tô fazendo certo? A gente sempre fica com aquela coisa, tipo, meio, eu tô incomodando, sabe que, né, estou me vestindo bem. Tem tantas coisas que nós, como mulheres, às vezes pensamos ou tentamos passar na nossa cabeça que a gente tem que esquecer e falar assim, não, tem que ter intrepidez, tem que tomar um lugar à mesa, tem que falar assim, olha, eu tô aqui porque eu sou uma ótima profissional. Eu sei que às vezes eu não me enxergo dessa forma, mas eu sou uma boa profissional, as pessoas ao meu lado me veem dessa mesma forma, eu tenho coisas para entregar, eu tenho meu valor aqui para gerar. E esquecer disso, né? Então, tipo, essa intrepidez que é uma coisa que a gente tem que construir. Mas é muito, muito recorrente mesmo. Construir e desconstruir toda uma ideia que foi colocada na nossa cabeça, na nossa forma de viver ao longo de toda uma vida, né? Antes da gente continuar essa conversa, só quero convidar você, nosso querido ouvinte, telespectador, a seguir a Bosch nas redes sociais, acompanhar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, tem muita opção aí, é só buscar por Bosch Brasil e se conectar com a gente, tá? Você pode se manter atualizado com todas as novidades da Bosch Brasil nas nossas redes, então. Voltando para o papo, agora um tema também super importante, queria falar sobre o futuro do mercado da tecnologia e da presença feminina nesse setor. Isabel, como as mentorias, as redes de apoio, tudo isso pode contribuir para o crescimento profissional
das mulheres na tecnologia? Bom, acredito que revisitando o tema, e também o que a Elisiane falou, que vocês têm de políticas públicas e privadas, que a Bosch, por exemplo, também tem com o pessoal da escola técnica, ou o Digital Academy, certo? Eu acredito que quanto mais redes de apoio ou de mentoria que as pessoas têm, elas servem como uma porta de entrada. Então, para quem não é da área, você tem essa porta de entrada para você aprender, bater um papo, conhecer pessoas, se sentir mais confortável, talvez, porque toda vez que você está tentando começar algo novo, a gente se sente um pouco inseguro, certo? Então, as redes de apoio servem para você ter esse apoio, exatamente essa palavra, ter o apoio das mulheres à sua volta. Você sabe que você pode contar com elas, não só profissionalmente, mas também nos nossos pontos que a gente tem pessoais. O Test Girls, ele lidava também não só com temas sobre testes, mas ele lidava também com maternidade, com quem já tem filhos. Então, às vezes, nem que seja para escutar alguém, ou, sei lá, conversar sobre currículo, alguém está precisando de alguma vaga. Então, a gente também discutia muito vaga, assim, estão com uma vaga livre, ou estou procurando uma vaga. Então, a gente sempre teve essa rede de apoio. E a rede de apoio era muito importante, tanto para pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão na carreira há um bom tempo, e principalmente para pessoas que já estão numa posição mais preponderante e que pode realmente dar mais apoio para as pessoas que estão nessa rede, né? Mas eu acho muito, muito legal mesmo. É muito importante achar pelo menos um grupo que você se identifique. Sim. Essa palavra. Que te une ali, né? A gente tem um grupo hoje dentro da Bosch que chama Share, que é um grupo de mulheres, onde a gente também combina fazer essa rede de apoio entre nós. A gente estava até comentando antes, né? É muito normal quando você tem uma minoria que essa minoria se ajude. Né? Então, eu acho que a gente tentando se ajudar enquanto mulheres em posições de liderança, de você ter um olhar, até para trocar, às vezes você precisa, mulher gosta muito disso, né? Eu preciso dar aquela desabafada e eu não quero que um homem venha resolver os meus problemas, eu quero que alguém só escute. Então, a gente faz muito essa troca. E também uma ajuda a outra com desenvolvimento de potenciais jovens dos times. Então, a gente faz o cross-mentoring, né? Então, por exemplo, tem uma menina do meu time que é potencial, então uma outra gestora faz a mentoria dela para ajudar o desenvolvimento de carreira. E a gente faz entre nós também. E eu acho que isso é muito bacana, que você falou, né? A gente conseguir encontrar esse lugar comum e ter com quem desabafar. E eu acho que a gente acaba fazendo mais que isso, porque a gente se ajuda também, né? A gente não só escuta, mas a gente também pensa naquela menina quando pensa naquela mulher, quando pensa em alguma coisa, alguma oportunidade, alguma coisa que pode ser feita. Eu acho que assim a gente vai abrindo portas umas para as outras e com isso vai aumentando a visibilidade, vai aumentando a referência, troca, união, para quebrar até aquele clichê da rivalidade feminina. Pois a gente estava falando bem sobre isso, né? Que tem essa fama que a mulherada é competitiva. Eu acho que depende muito, depende de qual é o ambiente. No ambiente onde a mulher é a minoria, até hoje eu nunca senti competição. Eu acho que eu sinto mais a competição do homem em relação a essa menina aí, não quero essa mulher aí, não quero que compita comigo, do que entre mulheres. E eu acho que a gente tem que fomentar isso. Fernanda, complementando, né, o que a Fernanda está dizendo, essa questão de competição, né, eu tenho uma equipe na Polônia, as mulheres lá falam assim, a gente está um pouco receosa, porque eu assumi essa equipe agora em janeiro, de repente ser uma mulher, de como é que seria diferente, só tive líderes homens, né, e ela falou assim, nossa, é totalmente diferente daquilo que eu pensava, né, e assim, eu tive gestoras ótimas também dentro da Bosch, assim, maravilhosas, super inspiradoras, né, e assim, conforme você vai evoluindo na carreira, você sempre tem um suporte de coachings, de internos mesmo. Então, assim, dentro da própria empresa, por exemplo, na área de tecnologia, a gente tem coaches. Eles se aplicam para ser mentores e você se aplica para você ser mentorada, né? Então, assim, é bem interessante. Então, tem bastante suporte. E imagino que há muitos projetos, muitos exemplos, né, de projetos na área de tecnologia que são liderados por mulheres, estão mudando o atual cenário aqui no mercado, né? Que você pode trazer para a gente. Sim, eu acho que, assim, a liderança feminina é uma liderança muito mais inclusiva, né? Eu acho que pelo próprio ser nosso, né, de ser inclusivo. Então, eu percebo que os projetos, assim, trazem um viés muito bacana de tecnologia, muito bacana de inovação, e sempre, assim, não importa quem esteja na equipe, né, todos são importantes. Então, assim, isso é um viés muito, muito bacana que a mulher traz, assim, liderando projetos e liderando equipes. Lisiane, a Fernanda comentou há pouco alguns desafios aí para a gente combater o machismo, né, preconceito, discriminação de gênero no mercado. Que tipo de ações aí a gente pode elencar como primordiais para a gente combater isso no ambiente tecnológico? Acho que, primeiro, fica pouca coisa para dizer depois de todas essas conversas, né? A gente falou de síndrome da impostora, da construção de autoestima, de redes
colaborativas, e eu concordo plenamente com que é uma falácia que mulheres não se ajudam. Se não fossem as mulheres que pavimentaram o caminho, que me ajudaram quando eu fui para o eixo Rio-São Paulo, que me ajudaram em empresas de tecnologia, eu não estaria falando com vocês hoje. Claro que tem um papel super importante dos aliados, dos homens que estão em posições de poder para construir isso. Mas quando a gente fala de ambiente tecnológico, eu acho que, para mim, eu dividiria em 3 grandes pilares. O primeiro, a gente precisa, como boa advogada que sou, de regulação. Internet não pode ser terra sem lei, a gente não pode usar a questão de liberdade de expressão como um portal para reproduzir estereótipos machistas, racistas, sexistas, capacitistas, transfóbicos, entre N outros preconceitos. O ambiente tecnológico, ele só é um retrato do que acontece aqui fora. E se a gente tem um regramento para proteger o direito das pessoas, para que elas possam ser elas mesmas, eu preciso disso em um ambiente tecnológico. E é importante trazer o setor privado para essa discussão. E eu confesso que antes de vir sentar nessa cadeira, eu realmente não tinha a noção da influência que esse regramento tem no nosso dia a dia, nas discussões que estão acontecendo. E é muito de provocar para que todos os cidadãos estejam à mesa, entendendo o que vai acontecer, o que está sendo decidido sobre a vida deles. Acho que o segundo ponto, já foi tocado por outras pessoas que estão na mesa, é uma atuação proativa de quem está liderando. Qual é a sociedade que a gente está construindo desse sistema de tecnologia? Qual é essa nova liderança que a gente quer fazer? Que estilos de liderança existem? E entender que gestão e liderança são coisas completamente diferentes. Eu posso ser um terrível gestor e um bom líder, eu posso ser um ótimo líder e não ter um cargo de gestão. Eu acredito que liderança é a capacidade que a gente tem de influenciar as pessoas à nossa volta. E ela pode ser extrovertida como a minha, ela pode ser mais silenciosa, mas se a gente entender como esse ambiente é construído. E o terceiro, para mim é sempre, decisões sobre inovação não podem ser tomadas sem as pessoas às quais elas vão servir e atingir se elas não estiverem na mesa. Num país, numa sociedade majoritariamente feminina, onde a gente tem mulheres, que são mais dos outros 50%, que a gente tem essa construção. Se as mulheres não estiverem do outro lado da mesa, construindo tecnologia, discutindo, e não só sendo um token, então, eu tenho uma equipe de 10 homens, eu coloco uma mulher, que ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, ou ela foi criada num ambiente machista, se reproduz, não me adianta nada. Eu sempre falo, eu tenho que ter proporcionalidade, O chefe do World Kitchen, ele fala, eu quero construir uma mesa maior para que todos sentem à mesa. E eu acho que, para mim, liderança feminina no ambiente tecnológico é sobre isso, não é sobre excluir os homens, mas construir ambientes maiores e, dentro dessa atualização, distribuir as cadeiras de forma proporcional, dando voz às mulheres, na medida das suas interseccionalidades também, porque uma mulher branca, uma mulher negra é diferente, uma mulher mãe é diferente, uma mulher LGBTQIA+ é diferente, uma mulher com deficiência também é diferente. Então, que todas essas interseccionalidades que nos compõem façam parte. Eu sempre, sumarizando, 1, regulação, tecnologia e internet não pode ser terra sem lei. 2, uma liderança ativa, proativa, atenta, e liderança não, e cargo de gestão e liderança são diferentes. E 3, pessoas, mulheres construindo tecnologia em espaços que elas possam ser elas mesmas e trazer diferentes opiniões. Perdão interromper rapidinho, Claro. Mas, Lisiane, você me lembrou que faz mais ou menos um mês atrás, o pessoal da Bosch tinha pedido para eu fazer um breve Reels pro Instagram para falar sobre a época do mês da mulher. E aí eu tinha que pensar numa frase e tudo mais, e é exatamente esse terceiro ponto que você falou. Quando a gente vem falar de mulheres, por que mulher é importante ela estar no desenvolvimento? É porque quando a gente vai falar de produto, eu vou desenvolver um produto, muitos anos atrás, o pessoal achava a mulher apenas como consumidora. A mulher, ela vai consumir essa lava-roupa, esse fogão, mas eles nunca incluíram a mulher no desenvolvimento do produto. Então, as mulheres em tecnologia, e não só em tecnologia, mas qualquer desenvolvimento de produto, elas são super importantes porque você consegue colocar as nossas necessidades, não só de mulheres, mas também de qualquer tipo de grupo de diversidade minoritário. Então, você consegue colocar as suas necessidades, a sua visão, você coloca de uma forma onde você não tem aquele produto pré-pronto, consome, você vira protagonista daquilo, Então, por isso que eu acho legal, nós como desenvolvedoras, nós estamos trilhando, o caminho em que nossos produtos, a Bosch, vem seguindo. Perdão interromper. Imagina, eu queria só uma palavrinha de todas vocês agora para a gente concluir aqui, olhando para o futuro, com relação às expectativas aí para a presença feminina nesse mercado de tecnologia. O que vocês enxergam? Márcia, começando por você. O que vem pela frente e que a gente pode esperar aí?
Olha, eu, inclusive, assim, falando um pouco sobre inteligência artificial, que, assim, não tem mais como parar essa inteligência artificial, né? E eu, por exemplo, dei um suporte para uma pessoa que estava procurando um emprego, uma menina, que ela trabalha há 15 anos numa empresa e cuida do produto, da qualidade do produto final, inspeção do produto final, de produção. Eu não quero mais ficar na produção, eu quero ir para uma área de tecnologia, né? Por exemplo, eu falei assim, vamos montar um currículo. Ela montou um currículo de 3 linhas. Eu falei, mas como assim? Né? Eu falei, só 3 linhas? Você faz tanta coisa de qualidade, disso, daquilo, tudo, né? Eu falei assim, vamos usar a inteligência artificial, então, a favor da gente, né? Está a inteligência artificial no seu celular, usa essa conta tal, né? A sua conta pessoal. Agora digita lá, né? Aí eu falei para ela que ela tinha que digitar tudo por WhatsApp, né? E ela foi lá, digitou e me mandou um currículo muito profissional. Eu falei, e agora? Eu falei, agora sim. Agora é realmente que você reflete. Então, assim, eu acho que daqui para frente a gente vai ter sempre essa inteligência artificial, as tecnologias ao nosso favor, né? E a gente realmente precisa usar e precisa saber usar, né? Ter o chat GPT que seja no celular, outras tecnologias também, mas isso, assim, não ficar à parte disso, né? Você tem que entrar nisso de alguma forma, porque isso que, assim, é agora e é o futuro. E ajuda muito, assim, ajuda muito mesmo, assim, né? Fernanda, o que você enxerga? Eu vou trazer uma perspectiva complementar. Eu vejo que a tecnologia está muito mais presente hoje do que estava, talvez, quando a gente era criança, né? Você falar por nós aqui, porque você é muito novinha. Mas eu acho que a gente consegue, de uma forma fácil, hoje, ver essas crianças aí, nessa juventude, indo para uma área de tecnologia, porque faz parte do dia a dia deles. E a gente vai ter muita oportunidade. Então, essa área de tecnologia, ela vai crescer. Vai crescer muito aqui no Brasil, está crescendo muito dentro da Bosch, mas em várias outras empresas também. E a gente percebe que é um espaço inclusivo por default. Então, assim, por exemplo, a gente consegue fazer a partir de qualquer lugar a mesma coisa do que, né, a partir do Brasil, a mesma coisa do que alguém sentado na Alemanha ou sentado nos Estados Unidos está fazendo. As barreiras, né, do presencial, elas são totalmente rompidas na área que a gente atua. E a Bosch é tecnologia para a vida. Diga lá, Márcia. Eu queria complementar o que a Fernanda falou. Assim, a nossa lei brasileira, né, trabalhista, é uma lei, assim, que realmente protege bastante o funcionário. E assim, ao mesmo tempo, o brasileiro, assim, a brasileira é um profissional, assim, maravilhoso, assim, criativo, né? Eu já tive várias oportunidades para trabalhar, assim, uns 15 anos atrás com Américas. Hoje eu trabalho com alguns países aí, como Alemanha, Polônia, também, e assim, eu vejo assim que o brasileiro, você falou, né, vai, se aplica, e assim, o brasileiro, ele tem essa criatividade, ele tem uma resiliência muito grande, então, realmente, aqui, para você ter uma noção, aqui na Bosch, a gente tem uma central, assim, nós cuidamos da rede da Bosch, por exemplo, global, né, então, assim, a gente vê a tecnologia e a gente vê, assim, a responsabilidade e a capacidade técnica que a gente tem aqui, né, realmente é muito grande. Então, assim, a gente precisa realmente se valorizar muito como brasileiro, né? E não ficar assim, eu não sou da Europa, eu não sou da América do Norte. Porque, gente, o lugar à mesa 2 vezes, então. Exatamente. Né? Então, assim, a gente, assim, tá mandando muito bem, né? Muito bem, realmente, em tecnologia. Eu também estou numa área global, assim como você, dentro da área de mobilidade, mais em TI. E a gente hoje tem trabalhado muito dentro da Bosch nessa descentralização, né, da decisão. E hoje a gente tem um time aqui na região, que é responsável por Américas também, que chega a ser até quase do tamanho ou maior do que o time na Alemanha, que é a nossa matriz. Justamente por isso, a gente tem um reconhecimento rápido, mesmo o time que está começando, esse público jovem, rapidamente eles conseguem ocupar espaço. E é muito interessante que eles falam que o reconhecimento, né, do nosso perfil é que a gente sempre responde, quando perguntam, você sabe fazer alguma coisa? A gente fala, não, mas eu vou aprender. E isso cria confiança, né, mas gera mais vontade neles também de investir aqui. E eu acho que esse é um perfil muito típico nosso, que a gente tem que aproveitar. E um perfil muito típico do feminino também. E que eu acho que a gente tem que explorar. Lisiane, queria a tua opinião para fechar essa análise, então, sobre o futuro. Gente, eu adorei essa Não, mas vou aprender porque é muito... Eu que, né, trabalhei com os americanos muito tempo, depois fiz América Latina, e é um perfil muito nosso, né? Talvez eu não saiba, mas eu tenho uma vontade de aprender fora isso. Eu quero trazer um ponto sobre o futuro
para a gente se atentar à aprendizagem, porque eu vejo muitos programas incentivando mulheres em tecnologia, a gente falou aqui de políticas públicas, mas existe um fator que a gente tem que olhar com atenção, que é o ensino de inglês, a popularização do inglês como segunda língua no Brasil, né? Para conseguir desenvolver uma carreira longeva, a gente sabe que a maior parte dos programas, mesmo que se tenha avançado em língua local, são em inglês. A gente tem 95% da população que não tem acesso ao idioma, então para poder construir esse futuro, quem nos assiste, acho que o passo número... Na verdade, são passos paralelos, né? De, claro, o ensino e aprendizagem de exatas, de matemática e esse incentivo, mas de língua inglesa para que a gente possa exercer cargos globais e trabalhar em empresas como a Bosch daqui, tendo a qualidade de vida, ganhando em moeda estrangeira. É isso, maravilha. Vamos aqui para o quadro Bosch Responde. Tem várias participações hoje aqui. Eu queria começar com a posição aqui da Pamela Cardoso, que ela fala o seguinte, que percebemos que mulheres também são minorias dentro dos cursos de tecnologia, né? O que foi comentado aqui hoje. Quando escutamos sobre invenções tecnológicas, facilmente encontramos nomes masculinos. E pergunta como quebrar o estigma e dissipar a cultura de que também há mulheres incríveis que revolucionaram o mundo tecnológico. Isso é quase um clássico, né? Protagonismo masculino, né, sempre aparecendo, e a gente sabe que nos bastidores ali tantas e tantas mulheres que na verdade fizeram história, né? Tem uma história muito similar para contar bem nessa linha. Minha filha, quando tinha 7 anos, perguntou para mim, mãe, nenhuma mulher nunca inventou nada? Sim. Só eu falei, filha, como assim? Ela falou, não, porque a gente aprende pintor é um pintor homem, escultor é um escultor homem, inventor é homem. Não tem nenhuma mulher importante na história da humanidade. E aí eu comprei um livro para ela, que até eu super indico, que tem várias versões assim, de mulheres extraordinárias na ciência, e são várias, assim, né? E várias que tiveram feitos maravilhosos para a nossa história e que não são reconhecidas. Eu acho que a gente só está faltando reconhecer. É isso. Valéria Chaves aqui até comenta, né? Tem que ser intencional, propositivo, com apoio de políticas e governança corporativa. É necessário que a ação venha de uma estratégia transparente de justiça social, não só pelas mulheres, mas também pela diversidade em geral, e que o retorno é certo nos resultados depois que a inclusão realmente se instala. O desafio é começar, seguir com consistência e que haja cada vez mais consciência e inspiração para serem compartilhadas desse movimento indiscutivelmente necessário, conectando atividades sociais com o mercado. Belo posicionamento dela aqui. E aí a Beatriz Souza pergunta qual é a dica para mulheres que estão pensando em começar agora na área de tecnologia, Isabel? Olha, eu acho que eu gostaria de falar de vários caminhos para diversas idades, porque eu acho que é legal a gente falar de uma forma mais prática, certo? Eu, Isabel, adoraria ter feito o colégio técnico. Eu não fiz ensino médio técnico, é uma coisa que, se eu pensasse atrás, eu com certeza iria fazer. Obviamente, nem todo mundo tem essa oportunidade ou tem a oportunidade de seguir uma faculdade, que também acho que uma universidade, uma faculdade é extremamente importante, você aprende muitas coisas mais do que só programar, por exemplo, ou né, você tem uma visão como um todo de tecnologia. Nem todo mundo tem essas oportunidades. Por isso que volta de novo aquele ponto sobre você achar um grupo. Então, eu sei que tem grupos ou no LinkedIn, ou o pessoal divulga pelo próprio Instagram, pelo Facebook. Tem diversas plataformas onde você pode conhecer pessoas novas, grupos de afinidade de mulheres, o Makers Code, Minas que Programam, Programaria, e tem diversos outros para o Brasil, ou até internacionais. MIT, se eu não me engano, tem cursos de ciência da computação de graça para você ver. Infelizmente, ele tem a parte do inglês, então se você não conhece muito bem o inglês, também aconselho, né? Tem cursinhos populares. Eu acho que cursinhos populares são uma coisa muito interessante. Mas eu farei isso. Se você tem oportunidade, faça um colégio técnico, busque fazer uma faculdade na área. Acho que te abre muitas portas. Se você não tem, procura um pessoal que trabalhe com a coisa afirmativa, cursinhos populares. E se apoie as mulheres à sua volta. Tenho certeza que tem muitas mulheres que vão te ajudar a começar, que nem foi no meu caso, certo? No meu caso, eu entrei no Test Girls, amei o que eu ouvi, saí dali com uma amiga que no final virou minha coordenadora, certo? Eu nunca que eu imaginar, foi uma coisa completamente fora do comum. Não imaginei que ia chegar nesse nível, que minha carreira ia ser decidida naquele dia. Eu só fui, um evento completamente de graça e olha só como mudou minha vida, certo? Eu imagino que também existem outros programas, outras coisas que eu consigo da mesma forma. A Camila Machado, ela fala aqui sobre os desafios, né, de estar num ambiente majoritariamente masculino, que todas vocês trouxeram um pouco, né?
ela pergunta, né, como driblar a autocobrança, a chamada síndrome da impostora, e validar a sua competência todos os dias, e vai ao encontro do comentário da Débora Trevisan também, que ela fala que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem muito preconceito no ambiente corporativo, muitas vezes tem que deixar de lado a sua feminilidade para se destacar, e pergunta como fazer para se adaptar, ser aceita, sem deixar de lado as suas raízes. Para mim, acho que a frase eu começaria um pouquinho diferente. Eu acho que a partir do momento que você entende que você tem que deixar de lado a sua feminilidade para você se adaptar, você deve sair dessa empresa. Porque vai muito contra o que a gente fala de diversidade. A diversidade é você admirar e promover a diferença. E se você perde a sua feminilidade, você perdeu o que te faz diverso. Então, o primeiro ponto, eu acho que você tem que ter resiliência, treinar essa resiliência para que você não desista de ser quem você é e o que você, sendo quem é, pode trazer de benefício para a empresa que você está. Eu acho interessante, assim, e seja curiosa, pergunte, né? Eu, como líder, eu gosto muito de quando tem alguém na reunião que fala, opa, mas será que isso daqui é o caminho? Né? Tem até uma charge que tem os bichinhos todos indo assim, nossa, estamos todos alinhados, eles estão indo para um precipício. Né? Então, assim, é interessante ter, sabe, essa pessoa curiosa, essa pessoa que questiona, né, assim, e confiar nisso, né? Eu tô sentindo, né, a gente tem aquele feeling, assim, será que é para esse caminho? Não, sabe? Toma a palavra, né? Realmente fala, porque algumas ações que aconteceram no mundo de problema foi porque a pessoa ficou, assim, desconfortável, insegura para falar, né? Então, assim, eu estava até outro dia conversando com outra pessoa lá no treinamento que eu tô fazendo, e eles falaram assim, olha, teve um caso lá de uma espaçonave que deu um problema que um dos engenheiros sabia que ia ter, um dos 20, mas ele não se sentiu confortável, seguro o suficiente para falar. Né? Então, assim, poderia ter evitado muita coisa, né? Então, assim, por isso que eu falo, seja curiosa, sabe, fale, né? Porque isso aí pode ser muito bom para você e para a sociedade como não deixar de se colocar, né? Sim. O Rafael Pérez pergunta qual a área de tecnologia mais promissora para o mercado de trabalho feminino para os próximos anos. O que a gente pode ter uma área se vocês me permitem, claro, voltar na pergunta anterior, é porque eu tenho um ponto, acho que muito importante, porque eu fiz isso já, né? A gente estava falando de se masculinizar para se inserir. E eu fiz isso. Numa parte da minha carreira, eu me tornei um homem que, tipo, a menina, homem, um dos caras que reproduzia esse comportamento, e acabei me sentindo mal e indo contra os meus valores. Acho que os meninos falaram de trocar de empresa, mas eu entendi, acho que ao longo do tempo, em cada uma das funções, como que você vai cedendo um pouco e avançando um pouco, ou provocando as pessoas e fazendo algumas questões, porque eu entendo que às vezes os homens nem sabem que estão reproduzindo esses comportamentos machistas. Então, às vezes você perguntar não entendi, você pode me explicar melhor? Fazer realmente, trazer meio com uma ignorância sobre o tema vai fazer ele parar e pensar. E para mim, os grupos de afinidade me ajudaram muito a me encontrar essa força de sobreviver em alguns ambientes que às vezes são prejudiciais, porque às vezes a gente tem os boletins para pagar. Até uma inteligência emocional é como lidar com esses desafios, infelizmente, a gente precisa ter, né? Para se colocar, para conseguir ocupar esses espaços. Eu acho que também tem um erro muito comum que a gente às vezes entende, né? Não quero que fique essa mensagem errada assim, na minha fala, que você tem que então brigar. Porque o brigar, ele pode ser entendido pro lado extremo, onde você vai ser aquela pessoa que vai achar que você tem que brigar para dizer que é diferente. Não é isso. Eu acho que não é esse o caminho. Eu gostei muito da tua fala, Lisiane. A gente tem que entender a hora de brigar, a hora de se colocar, a hora de dar um passo atrás, para que no fim do dia você tenha avançado um pouquinho, né? Mas sem perder a sua essência. E eu acho que é nesse sentido que eu falei, né? Da gente cuidar para não perder a essência, como sendo o ponto de que se você sente que a tua empresa te obriga a perder a sua essência, a mudar aquilo que te representa, aquilo que você acredita, aí talvez não seja o lugar certo para você trabalhar, foi nesse sentido. E fazendo essa avaliação, né? Vamos para a pergunta do Rafael Pérez, então. Ele quer saber qual a área de tecnologia mais promissora para o mercado de trabalho feminino nos próximos anos. Olha, eu acredito que vai ser bem nessas tecnologias novas, inteligência artificial, né? E vai ser mais esse foco, muita coisa virtual, né? E que traz para, por exemplo, eu preciso mexer numa máquina, como eu vou entender essa máquina? Então, por exemplo, você vê a realidade virtual da máquina. Então, tudo isso, assim, são coisas de futuro, né? Já existem hoje, mas são coisas de futuro. Então, eu acredito que para se preparar para o futuro, a gente precisa saber o que está acontecendo, sabe? A gente precisa estar ligado, conectado. Mas eu preciso estar conectado, precisa sim. Se você quer entrar numa área de tecnologia, você tem que estar
realmente de olho, tem que ter algumas fontes que você vai ter que consultar, né? Você vai ter que realmente, não é uma coisa até, a Lisiana pode falar para mim, não é alguma coisa que você tem as leis, né? Que ali tem uma coisa fixa, não, mas assim, você muda. Então, você muda todo dia. Muda, né? As leis, assim, algumas leis ali na tecnologia mudam, que a gente tem que aplicar dentro sei lá, dos ERPs, né? Dos softwares que gerenciam a empresa. Então, assim, é bem nisso, assim, né? Ter essa resiliência, vamos dizer assim, desenvolver. Tecnologia é um eterno aprendizado, né? A cada ano lançam coisas novas tecnologias. Cabe para nós que somos profissionais sempre estar atualizados, obviamente, no mercado. E a gente, na verdade, nem sabe o que vai nascer ainda, porque quando a gente fala de AI, ou alguns anos atrás a gente fala de metaverso, a gente tem tanta coisa nova que pode vir ainda, então a gente nem sabe. Mas as mulheres têm certeza que vão poder fazer parte de cada área nova que tiver. E eu acredito também que, assim, o melhor lugar que vai ter vai ser aquele que você se sentir mais confortável, mais feliz, né, mais realizada, né? Então, assim, eu amo ser gestora, né? Gosto muito disso. E eu vejo, assim, eu tenho funcionários que amam fazer aquilo que eles fazem. Então, assim, eu acho que independente da área, né? São várias áreas de tecnologia, né? Tem área de desenvolvimento, tem área de dados, tem área de inteligência artificial. Então, assim, são várias áreas, assim, que existem. E, assim, vai de cada pessoa que vai olhar, bom, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, né? Então, assim, é realmente o sentimento da pessoa que vai dizer, né? Qual que é a área, né? Assim, tecnologia é uma coisa que está muito em alta, né? É uma opção que é de hoje e vai ser do futuro por um bom tempo, né? Para fechar esse bloco, o Saulo Lira quer saber como é que a gente está frente ao cenário mundial, que é um comentário de vocês a respeito disso. Brasil. Posso falar sobre ideia em relação à Bosch, a gente está muito bem posicionado, né, Márcio? Sim. Até pelo que eu comentei, não só do nosso perfil, mas pela nossa capacidade de mostrar a competência que a gente tem, a flexibilidade, a colaboração. Acho que a gente está num... Eu até falo sempre que a gente tem um perfil que está muito moderno, né? A gente tem uma característica que está muito na moda, e isso abre muitas portas que eu acredito que vão continuar se abrindo para nós. Hoje eu vejo que a gente não perde nada para ninguém em nenhum lugar do mundo, e a gente é muito competitivo em termos de custos também. Então, a gente tem várias vantagens, é a hora certa para surfar essa onda também, né? Então, a gente está tentando transformar essas oportunidades em realidade. É isso. Vamos para aquela dica, então, especial de vocês. Pode ser livro, pode ser série, qualquer outra recomendação relacionada ao tema. Lisiane, quer trazer uma indicação para a gente? Quero, essa é a parte boa de estar em casa, não no estúdio. Eu abri aqui na minha bolsa, vou até mostrar para vocês. Vai ficar um pouco desfocado, mas é o livro que chegou ontem, da Joy Buolamwini. Ela é uma pesquisadora do MIT, uma mulher negra que fez a primeira pesquisa que mostrava os desafios de reconhecimento facial para pessoas negras. É um documentário que está no Netflix, vocês podem ver. E ela lançou um livro que chama Unmasking AI, My Mission to Protect is What Human is in a World of Machines. Então, muito a gente entender os preconceitos atinentes à inteligência artificial e qual o nosso lugar para ser humano num mundo muito tecnológico. Então, vocês vão ler junto comigo, mas tudo que a Joy faz vira ouro, então essa é a minha dica de hoje. Maravilha. Isabel, tem dica pra gente? Eu tenho, não é tão técnico assim quanto a da Lisiane. Eu gosto muito, na verdade, de ler livros de fantasia, então o que eu gostaria de falar é um livro de fantasia completamente feminista. Não sei se vocês conhecem, The Priory of the Orange Tree. Em português é O Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon. É um livro muito bom, eu comprei pela Amazon, tenho no Kindle, né? Obviamente, eu adoro ler de noite. E eu acho que ele é muito legal. Você tem a visão de diversas mulheres, cada uma em um poder diferente, uma situação diferente, países diferentes. Tem toda aquela trama, né, do tipo... Tá acontecendo o fim do mundo, então nós temos que se ajudar. E é muito feminista, é muito legal, porque a gente tem exatamente mulher como foco principal da história. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gostei de mulheres, personagens, mulheres fortes. Tanto em videogames, quanto em livros e séries. Márcia, o que você indica pra gente? Olha, muito mais assim, na matéria psicológica, talvez, assim, né? Mas, assim, o conselho que eu dou para as mulheres é não entrar no vitimismo, sabe? Não entrar disso que está acontecendo, tal, não entrar nesse vitimismo, assim, sair disso, né? E realmente ser, assim, take your seat, né? Realmente assuma o seu lugar na mesa, se posiciona. E, assim, é isso que eu falo para muitas meninas, inclusive novas, né? E, assim, vocês têm que se posicionar, vocês são capazes. Não deixa ninguém falar para vocês que vocês não são capazes, por isso, por aquilo. Então, assim, essa que é, assim,
é muito preciosa a dica, assim, né? Que, assim, mesmo toda a educação que eu tive, assim, eu já passei por algumas situações, assim, que é interessante alguém falar para você, olha, confie no seu potencial, confie no que você faz, né? Então, assim, nós brasileiros aqui temos muita coisa para oferecer para o mundo inteiro, para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, realmente se sinta um grande potencial global, né? Isso que eu falaria para todas as meninas que estão ouvindo. Eu ia dar uma dica do livro de inteligência emocional, mas daí eu fiquei ouvindo tudo que a gente falou hoje e vou mudar. É um livro muito curto, eu indico para todo mundo, mas acho que tem total a ver com o universo feminino, que chama A Sutil Arte de Ligar o FD. Não sei qual que é. Esse livro é sensacional. Até minha mãe, esses dias eu fiz ler, porque eu acho que é um exercício que a gente tem que praticar com mais frequência. Então fica a dica. Chegamos ao fim de mais um episódio do Bosch Talks. Eu quero agradecer essas 4 mulheres inspiradoras aqui que trouxeram tanto conteúdo, fizeram a gente refletir e aprender bastante. Muito obrigada mesmo pela participação das 4. Gostaria de agradecer também a todos que acompanham o nosso programa e convidar você a seguir a Bosch nas redes sociais. Eu sou a Marcela Varani e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu lembro que os nossos programas são mensais. Esse programa é uma iniciativa da Bosch, então acesse bosch.com.br, lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela Mercado Sonoro, acesse também mercadosonoro.com.br. A apresentação é comigo, Marcela Varani, a produção e roteiro de Samuel Leite, a edição da versão em vídeo de Murilo Silva, a edição dos cortes em vídeo de Marcos Franciosi, a edição da versão em áudio de Guilherme Silva e a direção geral de Aline Melosi, Ellen de Paula e Samuel Leite. Este é um produto Mercado Sonoro. Até a próxima!